Recentemente eu sofri um acidente que mudou a forma que eu enxergo a vida. Eu chamo Juan Menezes, eu tenho 25 anos e eu perdi meu pai aos 22 anos de idade e minha mãe aos 24. E uma coisa que eu posso dizer sobre a vida com esses novos olhos que eu enxergo é que ela é muito curta. Recentemente eu sofri um acidente saindo da minha garagem e o que mais me assusta até hoje não é o que aconteceu, é o quanto aquele dia era comum. Eu lembro que era um domingão ensolarado. Minha esposa tava indo visitar uns parentes dela e eu levei ela no metrô. Era mais rápido de metrô e ela e o meu filho, de 1 aninho e 3 meses na época. Eu levei eles, era perto de casa, 1 quilômetro no máximo, e eu voltei pra casa. Assim que eu entrei, não sei se vou conseguir desenhar pra vocês aí, mas tem meu condomínio, tem uma parte de recuo que você entra, você pode parar aqui o carro, tem umas vagas também de visitante, e você consegue sair, né? Você entrou aqui, parou o carro. Aí você vai sair, você consegue fazer isso aqui e sair. Só que aqui já vem carro na rua. Já é uma rua de ida e de vinda. Tá meio esquisito, né? E aí eu lembro que eu cheguei em casa, entrei nesse recuo, e aí na hora veio um pensamento assim, eu olhei para o combustível, tava com pouco combustível, era domingo, segunda eu ia trabalhar e eu pensei, eu vou abastecer o carro pra segunda não sair de casa sem combustível e não ter onde abastecer. De manhãzinha vai estar um trânsito, eu não vou conseguir abastecer e chegar a tempo. E aí em questão de milissegundos eu decidi sair de novo. Ao invés de entrar na garagem, eu podia só ter entrado na garagem, estacionado o carro, ido pra casa e abastecido segunda-feira. Mas não, naquele exato momento eu decidi, em milissegundos, eu vou abastecer o carro. E aí eu fui, parei no recuo, e eu fui e decidi sair. Quando eu decidi sair, veio um carro a uns 60, 70 km por hora, numa via de 30, onde sai carros de condomínio, e ele bateu muito forte na frente do meu carro. Naquele exato momento eu vi aquela cena, sabe? É cena de filme. Eu lembro que eu saí, desci do recuo e quando eu olhei pro lado assim, só deu tempo de ver o carro vindo e batendo. Foi muito rápido e era um dia comum, era um domingo, 1h da tarde. Calma. E o cara, a pancada foi tão forte, eu vou deixar imagens do carro de como ficou, mas isso me fez refletir mais sobre a vida. Naquele momento, eu não consegui pensar em nada. Foi tudo muito rápido. Eu só vi o carro vindo e bateu. Eu saí do carro super calmo, assim, olhando pro carro que bateu em mim e pensando, cara, não é possível que isso está acontecendo. Por que eu não voltei pra casa? Por que eu não entrei na garagem e subi? Por quê? E eu olhando pro carro que tinha batido em mim, a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi, cara, você tá bem? Porque ele que bateu em mim e ele veio muito, muito rápido. Então, com certeza, ele estaria muito pior que eu, né? E a gente consegue enxergar a mão de Deus em todos os momentos nessa ocasião. Ele bateu um pouco depois da porta. Então, ele bateu mais na parte do para-choque. Arregaçou tudo, quebrou a roda. Meu carro, eu tive que esperar o guincho até umas 5, 6 horas da noite. Aconteceu 1h o acidente, tive que esperar o guincho até 6 horas da noite para colocar o carro numa vaga do condomínio. Não era nem para levar para algum lugar, era para colocar o carro ali no cantinho porque não tinha mecânico naquele dia. E eu perguntei, cara, você tá bem? Ele falou, tô bem. Era um cara que tava trabalhando. O cara, eu não vou falar o nome da empresa, mas ele tava trabalhando num domingo. Mas spoiler, tinha uma escada no teto. E carro que tem escada no teto geralmente vem tunado, né? Ele consegue andar mais rápido. E isso me fez pensar muito na vida. Eu tenho 25 anos, sou casado. A minha esposa já faz uns 5. Tenho um filho de 1 ano e 5 meses. Eu perdi meu pai quando eu tinha 22 anos. E minha mãe ano passado, quando eu tinha 24 anos. E esse acidente foi um ponto de inflexão na minha cabeça porque eu pensei, cara, a vida é muito rápida. A gente pode estar fazendo alguma coisa comum, normal e do nada acontecer algo que pronto, acabou a vida. E a gente fica planejando a vida como se o amanhã fosse algo garantido, fosse algo planejado, mas Deus amanhã pode querer te levar e num piscar de olhos você olhar, ver a situação, independente do que for, e não ter tempo de reação, não ter tempo de fazer nada. E sabe o que é mais louco? É que eu fico pensando, cara, se algo pior tivesse acontecido e eu não tivesse mais aqui hoje, será que eu ia estar pronto para estar do lado de Jesus? Eu acredito que não, porque, cara, eu procrastinei tantas coisas, eu deixei de fazer tantas coisas por conta de vergonha, por conta de ego, sabe? Pensando
no que as outras pessoas podiam pensar de mim. E, cara, isso não faz sentido nenhum. Você para pra pensar nisso e ver, cara, a vida é tão curta pra gente pensar no que os outros vão pensar da gente. Olha que louco. Eu confesso que eu não saí daquele acidente vivendo como se cada dia fosse meu último dia. Mas eu fiquei bem pensativo nos dias seguintes. Eu fiquei pensando no último segundo. Naquele segundo onde nada mais importava. Seguidor não importava, bem material não importava, celular, nada importava. E eu queria te desafiar a pensar agora no que você tá adiando, no que você tá deixando pra fazer depois, no que você tá procrastinando, o que você tá deixando de fazer pensando no que os outros vão pensar em você. A palavra depois, eu percebi que é a palavra mais cara do dicionário, a mais cara da língua portuguesa. Porque o depois não existe, o passado não existe. O passado é só uma memória que você tem na cabeça. A única coisa que existe é o agora. E o agora pode acabar em qualquer instante. Porque o agora, ele foi feito para ser vivido agora. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e manda para a pessoa que você acha que deveria ouvir o que eu acabei de falar aqui. O último segundo. É forte. Meu nome é Juan Menezes e eu te vejo no próximo vídeo.